te consolador, divino preceptor, eu louvarei, com teu poder secar, ó Rei iluminar, e assim ao teu fulgor eu brilharei. Nesta noite, quero também olhar o final do capítulo 11, início do capítulo 12. O tema que quero propor esta noite é a rejeição ao mensageiro da mensagem. Nós vamos olhar um pouquinho sobre isso. E nessa parte do livro que nós vamos ler e estudar, nós temos que lembrar o que já falamos anteriormente, que nesse trecho do capítulo 11 do profeta Jeremias, nós encontramos aquilo que nós chamamos das confissões de Jeremias, ou também, por outros, as queixas do profeta Jeremias. E nesses dias nós temos visto e aprendido sobre o diálogo que há de Jeremias com o Senhor Deus e também do povo. Então nós vimos na semana passada que nós vimos que o profeta Jeremias, no diálogo com o Senhor Deus, nas suas lamentações, nós vimos que o povo de Israel naqueles dias estava rejeitando a mensagem da aliança, estava rejeitando ao Senhor Deus. Hoje, nesta noite, se aprover a Deus, nós queremos ver a mensagem rejeitada, ou seja, nós vimos na semana passada a mensagem rejeitada, mas hoje nós queremos ver também a rejeição ao mensageiro da mensagem. Isso compreende o capítulo 11, do verso 18 até o capítulo 2, verso 6. Ouçam então, irmãos, o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim: só acompanhe o texto, veja se há alguém do seu lado que não tem as escrituras, ajude-o a abrir as escrituras para que possamos ler. Diz assim, ouvir a leitura. O Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matador, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto. A ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuraram a tua morte e dizem: não profetizes em nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os, e eles deitaram raízes, cresceram, dão frutos, têm-te nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês, e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-o como as ovelhas para o matador, e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra? Se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfeitamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles ainda, que te digam coisas boas. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor Deus. E pedimos que nos dê graça e misericórdia. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, esta é a tua palavra, que é viva, eficaz, que é infalível, inerrante e que tem autoridade sobre nós. Por isso pedimos a Deus que o Senhor, por meio dela, nos fale. Que o Senhor tenha misericórdia deste que está aqui à frente. Senhor Deus, que sem o Senhor nada posso fazer. E na dependência do Senhor,
Eu peço que o Senhor nos pastoreie nesta noite, em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nesta noite, como eu falei, e aí crianças, não esqueçam dos seus caderninhos aí, nós vamos falar sobre a rejeição ao mensageiro da mensagem. Na semana passada nós falamos da rejeição da mensagem da aliança, do capítulo 11, do 1 até o 17. E agora vamos falar da rejeição ao mensageiro da mensagem. Nós temos que perguntar aqui, meus irmãos, qual é o contexto ou qual é a realidade que Jeremias está vivendo aqui. Nós sabemos, irmãos, que Jeremias foi chamado pelo Senhor Deus antes de nascer. Se você olhar o capítulo 1 comigo, eu quero que os irmãos voltem um pouquinho as páginas, por favor. Lá no capítulo 1 do profeta Jeremias, nós encontramos o início do ministério de Jeremias, uma palavra que vem do Senhor a ele. E essa palavra que vem do Senhor a Jeremias, nos dias do rei Josias, do filho de Aminon e rei de Judá, e no 13º ano do seu reinado, vem a Jeremias dizendo o seguinte: a mim me veio, no verso 4, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Esse é o cenário que Jeremias foi chamado. Nós sabemos que Jeremias foi chamado pelo Senhor Deus. O Senhor Deus falou a Jeremias, o Senhor Deus disse que o escolheu, que conhecia ele desde a sua madre, o Senhor Deus que o consagrou. Mas Jeremias diz ao Senhor uma verdade que passa ao seu coração. Ele diz: Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E aí o Senhor o repreende e diz assim: não digas que você não passa de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Aqui, meus irmãos, nós não temos só um anúncio da providência de Deus, ou da sua soberania e da consagração, mas temos o anúncio do papel do arauto, do papel do profeta. O papel do profeta e o papel do arauto é falar aquilo que Deus determinou e estabeleceu para que ele falasse. O arauto, ele tem a obrigação de falar aquilo que Deus o chamou a falar. Então, o ministério de Jeremias é esse. Nós já vimos até aqui que Jeremias tem falado de maneira muito dura, muito pastoral, muito exortativa sobre o modo de viver daquela geração. E seu ministério, ele foi pelo Senhor Deus designado para isso mesmo, falar às nações. Então, no seu ministério também, nós aprendemos a olhar, nesses 20 anos que nós já caminhamos com ele, que o seu ministério foi marcado por lágrimas. Houve momentos que ele chorou, houve momentos que ele ficou em isolamento, houve momentos que ele foi rejeitado, houve momentos em que ele passou por uma crise muito grande, ao ponto de chegar a dizer que se ele pudesse, entraria num caminho de mercadores e viajaria com esses mercadores para bem longe, para ficar longe de Israel. Há momentos que Deus olha para ele e diz assim: olha, não ore mais por este povo. E nós acabamos de ler também que o Senhor Deus vai dizer isso para ele: olha, não ore mais, nem fale mais a respeito de mim para esse povo, em certo momento. Então nós podemos perceber que o ministério de Jeremias era um ministério ousado, chamado, solidificado, consagrado, mas ao mesmo tempo desafiador. E isso aqui estabelece já um ponto para nós, que todo aquele que é chamado pelo Senhor, ele tem que ter consciência plena que ser um arauto, um instrumento do Senhor, vai passar por aflições. O que nós temos que lembrar é o que o apóstolo Paulo vai dizer, no contexto das suas aflições, mas sendo consolado pela igreja que o amava, a igreja de Filipenses, ele diz assim, ele sabe das aflições, mas ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nesse contexto, é bom observar o que o comentarista John Mackay vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: as declarações de Jeremias são totalmente pessoais de um homem extremamente sensível à situação que vivia. Elas revelam o segredo mais íntimo da vida do profeta, suas lutas por fora, seus medos por dentro, seu conflito mental com a sua adversidade, a dúvida, a tentação, a reação de toda a sua natureza a um mundo que ameaça esmagá-lo, a uma tarefa cuja dificuldade era esmagadora. Então, meus irmãos, o cenário que Jeremias está vendo, como nós perguntamos no início, qual é a realidade de Jeremias? Aqui, meus irmãos, é uma realidade muito sufocante. É uma realidade de muitas dores, é uma realidade de conflito, não somente físico, porque, como nós já vimos na leitura, pelo menos superficial até agora, na leitura que fizemos, nós vimos que o profeta Jeremias está sendo ameaçado de morte. Mas não é só física, também é uma luta e é um conflito mental, porque ele sabe que ele foi chamado pelo Senhor Deus,
ele sabe que Deus o ama, ele sabe que Deus o consagrou, mas ele não tem uma resposta do povo pela mensagem do Senhor Deus. Ele vive também uma luta e uma tentação corriqueira de exigir até mesmo em alguns momentos e parar de pensar e questionar por que o ímpio prospera e ele pregando fielmente, e eles já têm o Senhor Deus por boca, mas não têm no coração, e eles estão prosperando. Ele vive esse dilema e isso está esmagando, porque a dificuldade é muito grande e ele está sufocado. Então esse é o quadro que Jeremias está vivendo. Jeremias está vivendo um momento muito difícil do seu ministério. E daqui para diante, irmãos, nós vamos ver muitas lutas do profeta. Por isso que é chamado um cenário de as lamentações de Jeremias. Não que Jeremias esteja lamentando o ministério, não que Jeremias esteja lamentando a forma como Deus tem o colocado, mas é um lamento de uma dor, de uma alma, de alguém que prega, de alguém que quer ver o seu rebanho sendo restaurado, de alguém que quer ver uma igreja, pensando assim no Antigo Testamento, o seu povo servindo a Cristo, mas o povo não resolve. Há um lamento da alma do profeta. Ele possivelmente até pudesse esperar que ele fosse bem aceito por pregar a palavra do Senhor Deus, mas o sentido é contrário. E isso machuca, e isso traz dificuldade, e isso o esmaga. E essa tarefa também, irmãos, não somente, ele não se sente só esmagado, mas parece que a própria tarefa de pregar a palavra o está esmagando. Nesse cenário, eu queria trabalhar com os irmãos, pensando em 5 movimentos que esse texto nos dá. Ele diz assim, primeiro movimento, eu quero chamar de a conspiração, quando a verdade ameaça interesses pessoais. Vou repetir. A conspiração, quando a verdade ameaça interesses pessoais. Nós vamos ver isso do verso 18 até o verso 19. Em segundo lugar, a entrega, o refúgio da alma fiel do mensageiro. Verso 20. Vou repetir. A entrega, o refúgio da alma fiel do mensageiro. Em terceiro lugar, a justiça. A vingança pertence ao Senhor. Vou repetir. A justiça. A vingança pertence ao Senhor. Essa posição nós vamos ver do verso 21 até o verso 23. Em quarto lugar, nós vamos ver a queixa. A crise do profeta. Até quando, Senhor? Vou repetir. Em quarto lugar, a queixa. A crise do profeta. Até quando, Senhor? No capítulo 2, nós vamos ver isso do verso 1 até o capítulo 12, desculpe, do verso 1 até o verso 4. E por fim, irmãos, nós vamos ver a resposta: não morra antes mesmo de morrer. A resposta: não morra antes mesmo de morrer. Capítulo 2, versos 5 e 6. Então, vou repetir, irmãos, a conspiração, quando a verdade ameaça interesses. Versos 18 e 19. Segundo, a entrega, o refúgio da alma do mensageiro fiel. Verso 20. A justiça, a vingança pertence ao Senhor. Verso 21 até o 23. A queixa, a crise do profeta. Até quando, Senhor? Capítulo 12, do verso 1 ao 4. E a resposta: não morra antes mesmo de morrer. Capítulo 2, do verso 5 ao verso 6. Vamos pensar, irmãos, na conspiração, quando a verdade ameaça interesses pessoais. Qual é o contexto aqui? Esse contexto, irmãos, é um contexto, como eu falei agora há pouco, dos mais dolorosos da vida do profeta. Havia aqui uma conspiração contra ele. O que é mais interessante observar, irmãos, é que no verso 18 e no verso 19, nós vemos a cena como ela é muito dolorida. Se você olhar bem o texto, você vai ver como essa cena é muito pesada. Porque olha o que diz o texto: o Senhor me fez saber. Essa expressão quer dizer o seguinte: o Senhor me disse, ou o Senhor falou para mim. Isso mostra, irmãos, que o profeta, ele sabia de um cenário de crise, mas ele não sabia da intenção das pessoas naquele momento. E veja o que ele diz: e eu soube. Então essa cena traz a cena de um alarme, de uma situação que traz um espanto, uma situação que traz um susto para ele, ainda que ele tivesse uma crise, mas o Senhor revela para ele o que está acontecendo. E aí, meus irmãos, veja o que diz o texto: me fizeste ver as suas maquinações.
que pode ser também, irmãos, uma tradução, a conspiração, ou a maldade, né, o ato perverso daquele povo. E isso trouxe para Jeremias uma cena, e esse é o contexto, ele trouxe uma dor ao coração dele, era uma cena dolorosa. E o que é pior, irmãos, é que essa cena que começa aqui na introdução da conspiração, que quer ameaçar, ou essa conspiração contra ele, ela não vem de estrangeiros. Isso é o que dói mais no coração de Jeremias. Isso vem da sua própria cidade natal. Porque, irmãos, olha o verso 21 que diz. Nós vamos pular o verso 19, mas vamos só para os irmãos terem informação, porque a conspiração ela vai apresentar o contexto. Olha o que diz o verso 21. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: não profetizem o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Se você olhar, irmãos, no capítulo 1 do profeta Jeremias, que nós lemos agora há pouco, você vai perceber que no capítulo 1, quando Deus vai falar com Jeremias, e quando Jeremias vai ser apresentado a nós podemos perceber que o Senhor Deus, as palavras, há uma introdução que mostra o cenário que Jeremias vivia. Olha o que diz o verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava onde? Em Anatote. Na terra de quem? De Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Então perceba, irmãos, que Jeremias aqui, ele é dessa terra. Ele é filho de um sacerdote daquela terra, que pertence, como diz o próprio texto, à terra de Benjamim. E aí no verso 21 nós podemos dizer que o Senhor vai dizer para ele acerca dos homens. E quais são os homens que conspiram? Quais são os homens que querem tirar-lhe a vida? Quais são os homens que querem ali tomá-lo? Diz no verso 21, são os homens de Anatote. Irmãos, isso aqui é importante perceber, porque não eram estrangeiros, mas era o pessoal da sua própria cidade, Anatote. Olha o capítulo 12, verso 6, o que diz: porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo, eles mesmos te perseguem com fortes gritos, não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Veja, irmãos, não é só o povo de Anatote, mas o profeta está numa situação muito complicada. Os seus inimigos são os profetas da região de Anatote, da tribo de Benjamim, mas são também os seus parentes. Olha só, os teus irmãos, a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Eles estão indo atrás de ti, do teu encalço. Então Jeremias começa esse momento ouvindo essa verdade. O povo não está só contra a mensagem da aliança, como vimos semana passada, mas o povo aqui, essa geração, ela está o quê? Armando uma rede de intrigas contra Jeremias. Os inimigos planejam assassiná-lo. Por isso que no verso 19 do capítulo 11, nós podemos ver essa expressão que Jeremias vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer: eu era como um manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo. Veja o que ele diz: eu não sabia, eu estava indo ingenuamente, eu estava convivendo com eles, eu estava andando com eles. É mais ou menos, irmãos, como se Jeremias dissesse: eu recebi até mesmo em minha casa, eles sentavam comigo. Eles poderiam até abraçar Jeremias, e abraçar, dizer: Jeremias, que palavra, mas ao mesmo tempo queriam o quê? Matá-lo. É a mesma coisa, irmãos, quando a gente pensa hoje, quando alguém prega, e nós assim abraçamos a pessoa, e até dizendo assim: olha, pastor, muito obrigado pela palavra, mas você não respeita a pessoa daquele que pregou a palavra. Então Jeremias diz: olha a cena que ele coloca: eu era como um manso cordeiro. Veja, irmãos, a figura é muito forte. Ele não está dizendo que era um simples cordeiro, ele estava num manso cordeiro, que é levado ao matadouro. E aqui, meus irmãos, nos faz lembrar uma cena muito interessante. Me permitam aqui, nesse momento, lembrado que nós podemos pensar, olhando a figura de Abraão com seu filho, quando vai ali de maneira mansa e como um cordeiro para o sacrifício. Ali, meus irmãos, havia um chamado, mas aqui não, irmãos, nós encontramos aqui uma outra realidade. Nós encontramos o profeta Jeremias procurando pastorear a sua tribo,
a sua nação, e a sua nação trama, intrigas, planejam. E meus irmãos, e olhando a parte B do verso 19, olha a realidade que ele vai nos dizer. Olha o que eles estão dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Meus irmãos, a cena é muito pesada, não é uma cena qualquer, é uma conspiração muito pesada. Eles queriam pegar a Jeremias, eles estavam procurando tirar a vida dele, eles estavam querendo eliminar os seus parentes, eles não queriam deixar vestígio de nada a respeito de Jeremias, eles queriam destruir a árvore e os seus frutos. Aqui, meus irmãos, aponta para a pessoa de Jeremias e aqueles que são os seus entes queridos. Em outras palavras, irmãos, eles queriam matar Jeremias antes que ele tivesse qualquer descendente. Eles queriam matar Jeremias para que desaparecesse da terra qualquer resquício do nome da pessoa desse homem que faz o que, irmãos? Que prega a palavra do Senhor. E, meus irmãos, a pergunta que nós podemos fazer é: quem eram os seus inimigos? Os homens que conspiravam contra ele eram os homens de Anatote, que eram filho da tribo de Anatote, como está no verso 21. Olha o que o Senhor diz: portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizem. Meus irmãos, vejam, eles estão procurando a morte. E não é de se admirar, meus irmãos, o espanto de Jeremias, porque ele está vindo da onde? Da boca dos sacerdotes. Está vindo, irmão, da autoridade religiosa. Portanto, irmãos, Jeremias, ele fica aqui, ele é pego de surpresa por isso. Porque, meus irmãos, a gente espera a traição de uma pessoa que não gosta da gente. A gente espera que um inimigo nos cerque, nos pegue. Mas alguém que senta à mesa conosco, alguém que diz que te abraça, ou alguém que quer cuidar de você, te trair, porventura nós não podemos lembrar de uma cena assim? Aquele que te beija é aquele que te trai? Alguém em que você confia, mas que você está achando que, além de todas as dificuldades que está passando, você pode contar com ele, mas quando ele tem uma oportunidade, ele vai soltar um dos seus dardos inflamados de um coração pecaminoso para ferir o pregador, para ferir a pessoa que poderia ser consolada e amada. Irmãos, é um absurdo ver isso. E para deixar claro aqui, meus irmãos, é que esse lugar de onde vem essa conspiração é o lugar de onde ele cresceu, de onde ele serviu, de onde ele viu a pregação da palavra, onde ele conheceu os textos sagrados. Meus irmãos, a intensidade de Jeremias aqui, que ele tinha que enfrentar, era grande demais. É tanto que o Senhor é quem apresenta ele, é o Senhor quem vai ao seu encontro, é o Senhor que vai falar com ele, é o Senhor quem vai confortá-lo. Para os irmãos entenderem como era tão grande, a gente percebe que Jeremias, ele está alarmado, ele está chocado. Diz: olha, eu era manso, eu era como um manso cordeiro. Eu não imaginava, eu não imaginava que você ia fazer isso comigo. Eu não imaginava que você ia dizer isso para mim. Eu te acolhi, eu te cuidei, tenho lutado contigo, estou esperando o seu apoio, e você faz isso comigo. Agora, irmãos, a pergunta que nos cabe nesta noite é: por que essa conspiração? Por que isso chegou assim? Por que os homens de Anatote não gostavam de Jeremias? Por que os homens de Anatote não queriam tirar a vida de Jeremias e estavam conspirando contra ele? Porque, na verdade, irmãos, que nos deve constranger também. Olha o verso 21 que diz, na parte B: não profetizes em nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Meus irmãos, é como se eles dissessem: se você continuar pregando, nós vamos te matar. Já pararam para pensar nisso? Irmãos, é como se, me permitam, irmãos, fazer uma ilustração. É como se dentro da igreja alguém chegasse e disse: se você continuar falando desse jeito, nós te pegaremos. Nós sabemos, irmãos, que várias pessoas passaram por isso. Mas por que isso? Porque a pregação feriu.
E aqui, meus irmãos, vejam, esse cenário é muito traz um contraste com o que nós vemos no Novo Testamento. No Novo Testamento, quando Pedro vai pregar aquele sermão, quando eles são acusados de bêbados, de pessoas que parecem que estão doidas, variadas, Pedro começa a pregar um sermão, e quando termina o sermão, diz que a multidão ardia o coração, e eles dizendo assim: o que faremos, irmãos, à vista dessa mensagem? A pregação feriu o coração, mas aquele modo de ferir trouxe conversão. Aqui, essa pregação que os feriu, criou no coração daquelas pessoas um ódio, uma raiva. Meus irmãos, e aqui a raiva não é porque Jeremias estava falando o que ele queria, o que ele acha que é correto, que às vezes nós confundimos isso. Nós temos uma intenção no coração, usamos a intenção do coração para falar uma verdade, ou então dar uma indireta. Mas aqui, irmãos, não é isso. Jeremias está falando a verdade. E aqueles profetas, e por que aqueles profetas estavam assim? Porque eles não queriam ouvir a mensagem. A pregação feriu. O lema deles era: fique calado ou morra. Os homens de Anatote não queriam ouvir a voz de Deus. E não é difícil não descobrir o motivo. Se você olhar o capítulo 5, no verso 31, nós já vimos, mas não vou explicar o texto, mas eu quero só convidá-los a ler. Diz assim: os profetas, capítulo 5, verso 31, os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, o que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Veja, irmãos, os profetas profetizam falsamente. Jeremias não estava andando, irmãos, como todo mundo anda. Jeremias estava diferente. Isso nos faz lembrar, irmãos, uma ilustração. Isso não é uma coisa que acontece só nos dias do profeta Jeremias. Nós vemos aqui, meus irmãos, algo que é comum na minha vida e na sua. Existe uma expressão em latim que diz assim: noli occidere nuntium, e quer dizer o seguinte: não mate o mensageiro. Meus irmãos, essa é uma expressão que foi cunhada historicamente por causa das atitudes dos reis, principalmente no século século IV antes de Cristo. Era normal, por exemplo, o rei, quando recebia a mensagem do mensageiro, se a mensagem do mensageiro não agradasse o coração do rei, ele matava o mensageiro. O mensageiro, ele tinha um chamado que era perigoso para ele, porque o papel do mensageiro não é falar o que ele quer. O papel do mensageiro é falar o papel daquele que o enviou a levar a mensagem. Então, era prático naquela época, quando o mensageiro, ele chegava, e se a mensagem não fosse agradável aos ouvidos daquele que recebia, ele ordenava a morte. Como o princípio qual era? Eliminando o portador, eliminaria a tragédia da notícia. Mas, irmãos, nós temos que lembrar, o mensageiro pode morrer, mas a verdade da mensagem não morrerá. Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte: sabe o que a palavra de Deus nos diz? Seca-se a erva, murcha-se a flor, a palavra do Senhor permanece para sempre. É por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. Muitos homens de Deus morreram por causa da pregação da palavra. Foi-se morto o mensageiro, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E aleluia, e louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, isso acontece até hoje porque, e se nós somos honestos, nós fazemos isso hoje. Quando alguém nos confronta em algum pecado, ou em alguma prática que não está de acordo com a vontade do Senhor, sabe o que a gente costuma fazer? Sabe o que a gente revela do coração? A gente diz assim: você não tem autoridade para falar isso comigo. Ou então a gente diz assim: você não sabe o que eu estou passando. Ou então a gente diz assim: você não tem experiência nisso. Quem é você para dizer isso comigo? Irmãos, geralmente, quando nós falamos isso, é porque nós queremos anular o mensageiro e queremos anular a mensagem. Então nós temos que pensar claramente nisso. Olha o que John Owen diz, falando sobre esse contexto. Os homens odeiam a luz, não porque ela seja fraca, mas porque ela é forte o suficiente para revelar o que eles desejam esconder. Irmãos, aquele que está em pecado vai sempre rejeitar a verdade, porque eles não querem que seja revelado o que eles são. Vamos ver então, em segundo lugar, a entrega. E aqui, meus irmãos, a entrega, o refúgio da alma fiel do mensageiro. Quando chegamos no verso 20, nós podemos perceber, irmãos, e descobrir que a conspiração
ela vai nos levar a fazer uma outra pergunta. A primeira foi qual era a conspiração e qual era a razão da conspiração. Agora nós temos uma outra pergunta, né? E a pergunta é: o que fazer? O que foi que Jeremias fez quando ele soube da conspiração? Ou como foi que ele reagiu? E, meus irmãos, é interessante que Jeremias ele não reage com autopreservação desesperada, nem com retaliação. Ele vai levar a sua causa ao Senhor, porque olha o que diz o verso 20: mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Meus irmãos, nós sabemos claramente, nós sabemos que de tempos em tempos, os cristãos vivem sempre sob ataque. Eles podem ser ridicularizados pela sua fé, podem ser criticados pela doutrina, podem ser atacados pela maneira como se conduz um ministério, mas a nossa primeira reação em tais casos é sempre nos defender, é sempre querer nos justificar, e também às vezes nós queremos impor o nosso direito, nós queremos ficar zangados, ou às vezes queremos dar o troco, queremos ir embora, não queremos mais discussão, nós temos várias reações, ou então ficamos caçando um jeito de continuar aquela briga, porque ela não terminou, porque eu não estou satisfeito. Mas, irmãos, Jeremias, a primeira coisa que ele nos ensina é que ele não fica com raiva. Ele há um espanto, há um susto, há um medo, há um temor, há uma reação, porque ele vai dizer: eu era como ovelha manso, eu era como um manso cordeiro que vai ao matadouro. Essa é uma reação que ele está dizendo do coração dele. Mas, irmãos, ele não mostra uma raiva. Ele não procurou defender a sua pregação, ele não procurou justificar o seu ministério, ele não culpou Deus pela mensagem que ele teve que pregar, e por causa disso ele está sendo ameaçado. Em vez disso, irmãos, ele tem uma outra reação, irmãos, que nos constrange. Porque quando a gente está chateado, quando a gente está nervoso, quando a gente se sente afrontado, quando a gente está irritado, quando a gente quer a nossa justiça própria, a gente não lança sobre o Senhor a nossa ansiedade nem a nossa causa. Em vez disso, em vez de ter raiva, ele fez o que? Ele entregou a causa diante do Senhor. Ele pediu ao Senhor que tomasse a sua causa e fosse o seu defensor. Agora, irmãos, a pergunta que fazemos, se a reação dele foi essa, então a pergunta que fazemos é: por que ele faz isso? Porque, meus irmãos, foi o Senhor Deus, irmãos, quem revelou a conspiração. Irmãos, nós temos que ter consciência disso. Se nós soubemos de alguma coisa, se nos foi revelado alguma coisa, no sentido de que o contexto em que vivemos nos mostrou a intenção daqueles que dizem que nos amam e conspiram contra nós, é Deus quem mostra. E se o Senhor Deus está mostrando, a maneira melhor de vencer essa batalha, ou então de caminhar no contexto dela, irmãos, é levá-la a quem revela a conspiração. Porque, meus irmãos, aquele que revela é aquele que cuida, é aquele que guarda. Então ele vai invocar o nome do Senhor dos Exércitos, ele vai chamá-lo de um justo juiz, irmãos, e veja o atributo de Deus. Ele sabe que o Senhor Deus é juiz, julga todas as coisas com santidade e com retidão. Ele sabe que ele é justo, porque a maneira como ele for aplicar a sua sentença, ela é justa, porque o Senhor Deus, que é o justo juiz, ele examina o coração, ele examina a intenção, ele sabe o que passa dentro do seu coração. Então Jeremias vai levar a sua demanda ao Senhor Deus. E aqui, meus irmãos, vemos uma verdade que nos chama a atenção, é que é uma fé amadurecida desse homem, de um homem que caminha com Deus. É uma fé amadurecida. Ele não vai confiar somente em si, ele não vai confiar nos seus argumentos, ele não vai confiar na sua força, ou nas suas descobertas, ou nas suas pressuposições verdadeiras, mas esse homem, irmãos, ele vai confiar no Senhor Deus, aquele que conhece a verdade, aquele que ele pode confiar, que governa os acontecimentos da história e que faz justiça no tempo certo. Porque olha o que ele diz: mas, ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração. Meus irmãos, é Deus quem vê o coração, é Deus quem sonda, é o justo juiz, é Ele quem faz justiça. Jeremias conhece o caráter de Deus. Jeremias sabe que todos os profetas que passaram por essas mesmas crises, o Senhor Deus cuidou, o Senhor Deus guardou, o Senhor Deus protegeu, e o Senhor Deus julgou retamente.
Meus irmãos, nós temos o hábito de quando a gente está vivendo uma conspiração, ou uma crise, ou uma dor, a gente quer confrontar, e sim, devemos ter diálogos bons e agradáveis, edificantes, buscando a glória de Cristo. Mas, irmãos, quando a gente quer impor uma vontade e quer impor um desejo, e aqui, meus irmãos, esses homens de Anatote queriam impor um desejo. Jeremias poderia chegar com o Senhor Deus e dizer: Senhor, está vendo isso aqui? Eu fui fiel a Ti, eu estou pregando a palavra, mas olha o que está acontecendo comigo. Sabe de quem é a culpa, Senhor? É tua. Não, meus irmãos, ele não faz isso. Ele vai lançar diante do Senhor, sabe por quê? Quem o fez saber da conspiração e quem já o livrou foi o Senhor Deus, o Deus da glória. Olha o que ele diz: o Senhor me fez saber. Olha o verso 18: o Senhor me fez saber e eu soube. Irmãos, ele era o cordeiro manso que estava indo para o matadouro, mas quem revelou a conspiração foi o Senhor. Por isso, irmãos, Jeremias confia no Senhor. Por isso que ele vai lançar sobre o Senhor, ele vai lançar toda a sua preocupação diante do Senhor, porque ele sabe que o Senhor revelou as maquinações, as conspirações que ia fazer com ele. Ele não sabia, mas Deus o trouxe. Então isso traz a Jeremias uma fé madura. Irmãos, isso é uma evidência clara de uma fé madura. Se estamos vendo lutas, dificuldades e crise, nós temos que lançar diante do Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para nos dar discernimento, para nos mostrar como devemos fazer. E, meus irmãos, Jeremias faz isso. Ele vai buscar o Senhor. Ele tinha o maior agente da história a seu favor. Meus irmãos, o Senhor Deus é o Deus que sonda o coração, é aquele que pode investigar, é aquele que vai achar a verdade, aquele que vai revelar a mentira. E Jeremias vai lá e entrega a sua vida diante dele, o Deus do universo. E isso, meus irmãos, traz um outro princípio. Jeremias faz isso porque, se ele só está aqui nesse tempo pregando, é porque Deus o tem mantido seguro. Deus tem cumprido a sua promessa com ele. Quando nós lembramos no capítulo 1, no verso 8, o Senhor Deus disse a Jeremias: não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Aqui, meus irmãos, Jeremias trazendo à memória o que Deus falou para ele no início do ministério. Você lembra o que Jeremias disse? Eu não passo de uma criança. E o Senhor Deus disse: não diga que você não passa de uma criança. Não te espantes diante dos teus inimigos, porque eu sou contigo para te livrar. E aí Jeremias vai trazer à memória, irmãos, os princípios das Escrituras e do caráter do ser de Deus. Irmãos, como precisamos lembrar disso nas nossas vidas? Lembrar que Deus é santo, que Deus é justo, que tem guardado. Nós temos a facilidade de esquecer quem é Deus, o seu caráter e o seu atributo. É interessante olhar o que o puritano Michel Simmers vai dizer. Ele vai escrever: o coração que repousa na soberania divina encontra abrigo mesmo em meio à tempestade. Vou repetir: o coração que repousa na soberania divina encontra abrigo mesmo em meio à tempestade. Gerardo Voss também vai falar, comentando sobre esse texto e fazendo uma aplicação à luz do contexto. Ele vai dizer assim: que a calma confiança da oração de Jeremias era o seu caráter. Ele diz assim: olha, essa calma como Jeremias ora no meio da sua crise, toda ela se sustenta no caráter de Deus. E diz no verso 12, no capítulo 12, no verso 3, olha o que diz: mas tu, ó Senhor, que me conheces, tu me vês e provas que sente o meu coração para contigo. Irmãos, que lindo ver o profeta Jeremias nos ensinando, irmãos. Quantas vezes nós queremos brigar, nós queremos tomar a razão, nós queremos bater de frente, mas Jeremias nos ensina outra coisa aqui. É lógico, irmãos, que eu não estou dizendo que tudo agora vai ficar parado. Sim, nós temos que lançar a causa e conversar, sim. Nós vemos várias passagens que o próprio Senhor, o próprio Pedro e Paulo têm os seus momentos de uma discussão teológica mais profunda. Nós temos Barnabé e Paulo naquela crise todinha, se vai Timóteo ou não, se Marcos fica, se vai. Mas, irmãos, o que eu estou dizendo aqui é que, nesse contexto das conspirações, das tragédias, dos conflitos e das crises, nós temos que repousar no Senhor. Como dizer Gerardo Voss, a oração calma de Jeremias é porque ele confia no caráter de Deus. Então, meus irmãos, ou ainda, como ele continua dizendo, é uma oração
para aliviar e tranquilizar a alma, como a que deriva tão somente de simplesmente aproximar-se de Deus. E ele continua: a atitude devota de Jeremias é uma atitude de suprema confiança em Deus. O profeta não tinha segredos a esconder a Jeová. E a simples ação de derramar nos ouvidos de Deus as suas perturbações do coração traria calma e renovação. Irmãos, se nós fizéssemos isso, seria bom demais. Vamos lá então, terceiro lugar, a justiça de Deus. A justiça, a vingança pertence ao Senhor. De certo, quando eu falo desses irmãos devem lembrar da passagem do Novo Testamento que diz: a vingança pertence a mim, diz o Senhor Deus. Mas, meus irmãos, uma razão para entregar todas as causas ao Senhor é ter a plena confiança de que a vingança pertence a Ele. Romanos 12:19 nos diz isso: a vingança pertence ao Senhor. Então nós temos que olhar, irmãos, que Jeremias aplica ainda, e aqui Paulo vai trazer para nós no futuro, lá no Novo Testamento, o que Jeremias aplica aqui na sua própria vida. Jeremias tem uma conspiração, ele entrega ao Senhor, e aí a razão da entrega dele, agora nós podemos dizer, é porque ele tem uma consciência que a vingança dele não será justa. Olha o que ele vai falar. Ele vai, tão logo depois de saber tudo que Deus havia revelado, depois de receber o comunicado de Deus da sua condenação, depois de orar diante do Senhor, ele vai agora no verso 22 ao verso 23, ele vai agora fazer o que? Ele vai trazer esse cenário. Olha o que ele vai dizer no verso 22. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua punição. Meus irmãos, esses versículos aqui são uma prova, esses versículos aqui, finais do capítulo 11, eles estão em forma de prosa. Eles têm um veredito do Senhor e misturado com a lamentação de Jeremias. Então, quando nós olhamos aqui, nós olhamos que Jeremias vai dizer: sim, Senhor, e depois a gente vê assim, a palavra do Senhor sendo dita. É como se assim, Jeremias estivesse falando e Deus respondendo. É um diálogo que nós chamamos de espécie de prosa. Então Jeremias traz a lamentação e ao mesmo tempo ele se pastoreia, usando citações do Senhor para o seu coração. E é como se Deus estivesse falando, e aí Deus vai respondendo para ele. Ele vai falar: sim, Senhor dos Exércitos, eu sei quem tu és. Aí o Senhor responde: eu punirei, os jovens morrerão à espada, os filhos e as filhas morrerão de fome. E é interessante que Deus vai respondendo à conspiração daqueles homens com juízo. A sentença aqui, irmãos, é severa. Isso mostra que o Senhor não ignora a perseguição contra os seus servos. A aparente prosperidade do ímpio aqui, meus irmãos, nesse contexto, ela vai ser temporária. O Senhor está dizendo que o juízo é certo, eles serão punidos, não vai escapar, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa: se você é livre de pecado, não há de escapar. A Bíblia diz para nós: pecado vai de ti achar. Compreender o quê? Dominar. Jonathan Edwards diz: os pecadores podem caminhar sobre uma superfície aparentemente sólida, mas na verdade estão sobre uma fina crosta sobre o abismo. O Senhor respondeu, irmãos, à queixa de Jeremias, revelando claramente quem eram os seus inimigos, o que eles queriam fazer, mas não somente isso, é que eles seriam julgados. Meus irmãos, o Senhor é o justo juiz. O Senhor é quem vai julgar. A resposta divina aqui, meus irmãos, ela não somente protege o servo, mas acima de tudo ela vindica a sua própria palavra e demonstra que ninguém pode se opor impunemente ao governo soberano de Deus. Meus irmãos, uma pessoa não pode se levantar contra a palavra de Deus, contra aquele mensageiro do Senhor, e achar que está tudo bem. Sair falando, difamando, conspirando, porque difamação, irmãos, por isso que Pedro diz para nós, em 2 de Pedro capítulo 1, ele diz: olha, longe de vós, toda inveja, toda amargura, todo dolo, todo ciúme, toda hipocrisia, porque, irmãos, isso é prejudicial, isso é contra a palavra. Se você perceber bem, o contexto que Pedro escreve esse capítulo 2, logo no início, o final dele é o que? É um contraste, porque ele diz que a palavra vai ficar. Irmãos, nós temos que ter cuidado, nós temos que olhar claramente com isso. O Senhor Deus vai vindicar aqueles que querem profanar a palavra dele, porque, meus irmãos, Jeremias aqui não estava fazendo outra coisa
a não ser o quê? Jeremias estava pregando a palavra de Deus, e Deus disse: a sentença virá, Jeremias, eu vou punir. Esse povo não vai passar impune, porque eles tramam contra o mensageiro e a mensagem do mensageiro. Então, meus irmãos, o Senhor Deus é a resposta divina para as nossas lutas. O Senhor Deus não somente vai proteger os seus servos, mas o Senhor também, acima de tudo, Ele vai vindicar a sua própria palavra, porque ela é dele, Ele a protege, ela é santa, e ela não pode ser usada de qualquer jeito. Meus irmãos, continuando, vamos ver a queixa. Deus responde a Jeremias: nós vamos ter, eu vou vindicar, esse povo vai morrer, eu punirei. Os jovens daquela geração vão morrer todos a espada. Lembra o que eles queriam fazer? Eles queriam tirar de Jeremias o fruto. Não queriam ter nenhum descendente de Jeremias. Aquilo que eles desejaram para Jeremias, Deus está dizendo: eu vou punir. Os jovens morrerão à espada. Os filhos e as filhas morrerão de fome. E não haverá o que? Deles resto nenhum. Farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Aquilo que eles queriam para Jeremias vai estar com eles. Meus irmãos, por isso que a vingança pertence ao Senhor. É o Senhor quem vai vingar. É o Senhor quem vai pesar a mão. Mas dentro desse cenário, irmãos, assim como nós, Jeremias passa por um momento que é interessante. Ele está nesse diálogo com Deus, ele tem uma crise. E a crise do profeta vem em forma de queixa. Parece muito com Abacuque. Quando nós lemos hoje o profeta Abacuque, Abacuque nos vai dizer: olha, até quando vai ficar tudo assim? Há divórcio, há briga, há abandono da palavra de Deus. E Deus responde a Abacuque dizendo: eu vou mandar a justiça, não vai ficar assim. E aqui, meus irmãos, nós vemos Jeremias a mesma coisa. Ele vai mostrar a crise. E a crise dele começa com aquilo que é natural daqueles que estão em crise diante do Senhor. Com até quando? Olha o que diz o capítulo 12. Diz assim: ele vai dizer: justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito. Ele já está dizendo: Senhor, eu vou entrar contigo no pleito. Ele vai abrir o coração. Ele agora vai colocar, o profeta, ele viu a conspiração contra a sua própria vida. Esse impacto, ainda que ele tenha orado ao Senhor, demonstrado confiança, lançado sobre Deus, ele ainda está abalado. Ainda que Deus diga que vai fazer justiça, ele está abalado. E ele é levado a refletir aqui, meus irmãos, na sua queixa, sobre a questão mais dolorosa para o povo de Deus. Quantas vezes o perverso vai prosperar? Se é uma coisa que incomoda o coração do povo de Deus, é assim: a gente está vivendo de maneira santa, piedosa, aquela pessoa está vendo próspera, dando tudo bem, aquele que estava na igreja, ele viveu em pecado, está em pecado e fica numa boa, ele aparece numa boa, como se estivesse tudo bem. Irmãos, isso incomoda o nosso coração. A gente olha assim: como é que pode continuar? A gente vai falar assim: como é que pode continuar desse jeito? Se a pessoa está em pecado, como é que ela consegue viver? A gente fala isso. Mas aqui, meus irmãos, é a mesma coisa. Ele vai dizer: Senhor, tu és justo. Ele começa mostrando o caráter de Deus. Lembra que na oração contra os inimigos, na sua entrega, ele diz: Senhor, tu és o justo juiz. Aqui de novo ele revela o atributo de Deus: justo és, ó Senhor. E quando eu entro contigo no pleito, e ele vai dizer: contudo falarei contigo dos teus juízos. Ele vai falar daquilo que Deus é. E é interessante, irmãos, que Jeremias, ele está aqui abalado, ele vai começar a refletir sobre esse tema. Por que os justos sofrem? E essa perplexidade dele vai ecoar num clamor que nós e outros servos já fizeram. E agora, a sua palavra aqui, meus irmãos, é muito interessante, porque embora essas palavras soem como uma queixa do sucesso dos ímpios, que realmente fere o coração de Jeremias, e o seu modo próprio de viver como mensageiro de Deus, Deus agora ele não consegue conciliar essa aparente tranquilidade com a prosperidade dos maus. Ele está vendo uma crise. Ele está dizendo: não, já faz tempo que eu prego e nada parece que está acontecendo. Seria mais ou menos isso. E essa dor vai ao seu coração, e a sua pergunta é carregada de dor. Ele está essencialmente assim. Ele está dizendo: Senhor, como isso pode acontecer? Talvez você já perguntou isso para Deus: Senhor, como isso pode acontecer? E no entanto, meus irmãos, há algo que é profundamente consolador. Jeremias vai levar a sua angústia diante do Senhor. Sua fé não o conduz ao desespero, nem ao afastamento de Deus, mas a uma oração sincera, reverente e cheia de perguntas, irmãos.
Ele crê o suficiente na bondade de Deus para não esconder a sua dor. E ele crê tão grandemente que ele confia bastante, ele confia também bastante na soberania divina para buscar entendimento quanto a isso. Por isso que ele vai dizer, Senhor, é um pleito, eu vou lutar. E a minha demanda aqui é clara: por que prospera o caminho dos perversos? Por que vivem em paz todos os que andam perfeitamente no seu pecado? Aprontam, vão lá no mundo, aproveitam o mundo, vivem as coisas do mundo, depois vem numa boa. Aí mais ou menos vem como se fosse uma coisa, vem aqui numa boa, aparece na igreja, adora o Senhor como se tivesse tudo bem, se inscreve para participar das coisas como se tivesse tudo bem. Senhor, como é que isso se dá? Como é que isso se dá? Meus irmãos, Jeremias está abrindo o seu coração. A sua luta aqui com Deus, ela revela não uma incredulidade, ele não perdeu a fé no Senhor, mas um coração que deseja compreender como Deus vai conduzir isso na história. E especialmente quando parece que ele não interveio para proteger a mensagem que cumpriu o seu próprio profeta. Porque lembra, eles estão conspirando, eles querem matá-lo, parece que não vai dar certo. E aí Jeremias começa a reconhecer que o lugar correto para levar a sua dor e a sua queixa, irmãos, não é o murmúrio amargo, nem a revolta silenciosa, mas a própria presença de Deus. Meus irmãos, isso acontece porque Deus é o padrão supremo da justiça. Jeremias, ele não vai ficar ressentido, ele não vai fazer murmúrios amargos, ele não vai lançar indireta, ele aqui está buscando o padrão da justiça, irmãos. O padrão da justiça é Deus, por isso que a sua oração começa: justo és. Eu posso pleitear com o Senhor, eu posso falar contigo, porque tu sabes o que passa no meu coração. Ele não mede, irmãos, as suas ações por uma norma externa de si mesmo. Ele não está falando com Deus, ele não está somente medindo por uma ação externa de si mesmo, mas ele está medindo a sua dor pela sua natureza, pela aquilo que ele está passando dentro de si. Mas ele também está medindo isso a partir da natureza revelada de Deus. O Senhor Deus é justo, o Senhor Deus é bom, o Senhor Deus é verdadeiro, tudo o que ele faz revela quem ele é. A sua justiça consiste em ser fiel a si mesmo, as suas promessas estão firmadas no seu caráter santo. Então Jeremias vai chegar e vai pleitear com Deus. Irmãos, que consolo! Nós vamos ter crise, sim, nós vamos questionar, nós vamos olhar para alguém e dizer assim: como pode viver desse jeito, Senhor? Asaf fez isso. Essa demanda constrange o nosso coração. Mas olha, irmãos, o que Jeremias vai dizer? Ele vai falar e dizer: olha, eu vou pleitear com o Senhor. Olha o que ele vai, olha a peleja dele, olha a luta dele. Ele vai dizer assim: olha, eles deitaram raízes, eles crescem, eles dão fruto, eles tentem nos lábios, mas longe do coração. Jeremias está vendo, olha, eles estão prosperando, veja bem. Eles estão deitando raízes, estão fincando raízes, eles estão crescendo, eles estão dando fruto, os filhos estão vindo, a família está aumentando, apesar de todo o pecado e toda a ruína. O que é isso, Senhor? Como pode, Senhor? Ele está deixando claro. Há uma luta, irmão. Jeremias conhece, ele está com uma dor. Ele vai levar a sua dor ao Senhor. Ele vai buscar a sua força no Senhor. E aí ele vai fazer assim: mas tu, Senhor. E veja, irmãos, que ele vai reafirmar. Essa dinâmica de Jeremias é muito interessante. Ele está passando por essa crise. Lembra? No começo ele começa: justo és, Senhor, e eu vou pleitear contigo. Mas depois ele diz no verso 3: mas tu, ó Senhor, ó Senhor, me conheces. Meus irmãos, vejam que ele vai apelar. Ele vai falar do que ele está vendo, do que ele está sentindo, mas Senhor, tu me conheces, tu me vês e tu provas o que sente o meu coração para contigo. Irmãos, é como se Jeremias dissesse: Senhor, além de pleitear tudo isso, tu sabes, Deus, que eu quero muito, Senhor, tu sabes da minha fidelidade. Aí ele vai falar do que ele deseja no coração: arranca-os como ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da sua matança. Ele chega a falar isso.
Ele chega a dizer, ele sabe, irmãos, e ele pode pedir, Senhor, tu sabe o meu coração. Ele vai dizer, até quando estará de luto a terra, que se secará a erva de todo o campo. Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais, as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Ele está trazendo as suas dores, Senhor, não está dando certo esse negócio, está doendo demais. Mas irmãos, veja, essa expressão é que deve encher nosso coração. É quando ele diz, Senhor, tu conheces, e tu me vês, e tu me provas. Meus irmãos, isso é um consolo. Jeremias está dizendo o que ele quer, o que ele deseja, o que ele precisa, o que ele crê. Mas aqui, meus irmãos, ele sabe que a medida de todas as coisas é a justa avaliação de Deus. Irmãos, a medida de todas as coisas, a resposta do nosso coração, meus irmãos, é o ato soberano do justo juiz. Olha o que ele diz, mas tu, Senhor, me conheces. Irmãos, isso aqui é uma expressão que mostra que ele anda com o Senhor. O Senhor sabe quem ele é. Tu me vês. O Senhor já havia dito para ele, irmãos, que o Senhor já o conhecia desde o ventre, que o Senhor já o tinha consagrado, o Senhor já tinha determinado o seu ministério. Senhor, tu me vês, tu me conheces, e tu és o Deus que sabe o que sente o meu coração para contigo. Uma dependência súplice. A queixa de Jeremias aqui, irmãos, é uma dependência súplice diante do Senhor. A conspiração tem doído a sua alma, mas ele não abre mão de clamar ao Deus Santo que é justo, de clamar a misericórdia de Deus sobre a vida. Ele vai pedir sim, mas ele vai lembrar que o Senhor é justo, o Senhor vê o coração. Ele, Senhor, tu sabes como eu estou, tu sabes de toda a verdade. Irmãos, que privilégio abrir o coração diante do Senhor. Meus irmãos, Jeremias sabe que tudo que Deus faz revela o que Ele é. Jeremias sabe que a sua justiça consiste em ser fiel a si mesmo. Jeremias sabe que as promessas do Senhor estão fundamentadas no seu caráter. Por isso, irmãos, quando os nossos olhos estiverem limitados, Deus parecer agir de modo diferente do que esperamos, ou do que pensamos entender da sua palavra, ou ainda que o nosso coração esteja numa inquietante situação aflitiva, olhe para o caráter de Deus. Ele é justo, Ele é Senhor, Ele conhece, Ele vê, Ele prova e Ele sente. A queixa de Jeremias, irmãos, não é uma queixa murmuradora, mas é uma queixa de uma súplice e confiança no caráter santo de Deus. E por fim, irmãos, vem a resposta do Senhor. E qual é a resposta de Deus para ele? A resposta de Deus para Jeremias é: não morra antes mesmo de morrer. Irmãos, esse quadro todo mostra que quando a gente está passando por essa crise, a gente tem a tendência de morrer antes de morrer. Então, assim, pastor, o que quer dizer isso? Há uma frase de um escritor chamado James Butler que diz o seguinte: a grande ameaça é morrermos antes de morrer, antes que a morte se torne uma necessidade natural. O verdadeiro horror repousa exatamente sobre essa morte prematura, após a qual continuamos a viver por muitos anos. Meus irmãos, o profeta Jeremias está esmagado. Olha o que diz o verso 5, olha a resposta de Deus para ele: se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Irmãos, a resposta de Deus é interessante, porque o profeta Jeremias está esmagado pela oposição, ele está mergulhado na alta piedade, ele esteve aqui a ponto de capitular, entregando-se a uma morte prematura. Agora Jeremias está pronto, Jeremias aqui pronto para abandonar o chamado divino, porque ele está vendo essa crise. E nesse momento crítico, quando ele diz assim, que ele está ruim, que ele não consegue entender, no ápice da sua crise, a resposta de Deus poderia ser o quê? A resposta de Deus poderia ser: Jeremias, como ele fez com Elias? Elias, come,
Pega e vai dormir um pouquinho, você está cansado. Essa resposta, se vocês acham que a resposta de Deus para Elias é estranha, agora você imagine essa. Aí Deus olha para Jeremias e vai dizer assim: ó, se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, quem poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? E aqui, meus irmãos, é interessante que Derek Kidman vai dizer: a resposta de Deus nunca é filosófica, como se ela nos devesse explicações, mas ela é sempre pastoral, para nos repreender, reorientar e tranquilizar. Meus irmãos, Deus não responde às nossas crises com explicações filosóficas, mas com cuidado pastoral. Deus quer nos confrontar, Deus quer nos corrigir e Deus quer nos fortalecer. Assim como Ele fez com Jó, assim como Ele fez com Paulo, Ele vai lembrar agora que Ele lembra que não está sob o nosso julgamento decidir as coisas. Somos nós que estamos sob o julgamento dele. Ao questionar Jeremias, irmãos, Deus mostrou que suas lutas atuais eram apenas o começo do desafio maior que ele teria. Veja o que Deus vai dizer a Jeremias: se você se cansa andando com os homens, como é que você vai correr com os cavalos? Eu mais ou menos disse assim: se essa luta agora já está desse jeito, quando vier outra maior, como é que você vai viver? Meus irmãos, se Jeremias estava cansado em tempo de relativa tranquilidade, como ele suportaria dias de verdadeira perseguição? O princípio aqui é claro. Deus está dizendo para Jeremias que quem desanima nas pequenas provações, dificilmente, irmãos, vai perseverar nas grandes. Essa figura aqui, ele mostra a figura do guerreiro, que tinha soldados que caminhavam a pé, longas distâncias, e aqueles soldados que caminhavam a pé, eles tinham que caminhar a longa distância para chegar ao alvo. E tinha outras situações que alguns guerreiros teriam que correr com o cavalo, esses que corriam com o cavalo eram mais preparados. O que Deus está dizendo: Jeremias, essa é a primeira batalha. Se você cair na primeira batalha, se você se frustrar na sua primeira batalha, como é que você vai continuar as outras? Meus irmãos, é interessante que Deus aqui, Ele não vai só apenas confrontar Jeremias, Ele vai também prover a força necessária para cumprir o chamado divino. É preciso lembrar, irmãos, que a fidelidade nas coisas simples, na dependência do Espírito Santo, são fundamentos especiais para lutas. Irmãos, às vezes nós temos uma crise, nós temos uma dificuldade, nós abrimos a boca logo claramente, de cara, e já dizemos assim: eu estou desanimado, eu estou tão desanimado, mas eu estou muito desanimado mesmo. Irmãos, a vida do crente é passar por aflições e provações, sim. Foi isso que o Senhor Jesus diz: nós teremos lutas, teremos provações, mas olha a palavra final, nós esquecemos sempre disso. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, se nós nos cansamos na primeira batalha, se nós nos fatigamos andando com os homens, como é que vamos correr com os cavalos para as grandes batalhas que vamos enfrentar? Quando somos crianças, temos batalhas a enfrentar, temos dificuldade para aprender a dar, caímos, tropeçamos, quando subimos em alguma coisa caímos. Quando somos adolescentes, temos dificuldade na questão dos estudos, na crise da nossa identidade, porque esse mundo criou uma geração chamada de adolescentes, que não é um termo bíblico, mas que existe, que não tem identidade, não tem crise, passa por lutas. Nós vemos crise quando vai pensar se vamos namorar ou não, se vai casar ou não. Quando casamos, vem por crise, irmãos. Mas as crises que já passamos, irmãos, trazem história. Nós estamos caminhando, nós estamos conseguindo por causa do Senhor. O Senhor está dizendo para ele: Jeremias, se você está se cansando por quem vai a pé, como é que você vai correr com o cavalo? Como é que você vai enfrentar uma batalha maior? Se toda hora, em todo momento, você está desanimado, você quer abandonar o Senhor, quer abandonar a comunhão dos santos, quer desistir de tudo, quer largar tudo. O Senhor Deus está confrontando, e o Senhor Deus vai dizer para ele: veja, irmãos, o perigo é iminente. O verso 6 diz que até os irmãos da casa do pai dele, eles estão caminhando perfeitamente contra ele. Mas o Senhor Deus, isso aqui é simples, Jeremias. Haverá coisas maiores, haverão lutas maiores, irmãos, porque quanto mais andamos perto de Deus, irmãos, mais conspirações e perseguições virão contra nós.
Porque, irmãos, no final, nós estamos sendo chamados para ser um imitatio Christus, imitar a Cristo. Irmãos, veja, na primeira batalha do Senhor Jesus, depois do batismo, quando o Senhor Deus disse assim: este é meu filho amado em quem me comprazo, e quando ele foi para o deserto, sabe o que o diabo disse para ele? Se tu és filho de Deus, olha a tentação contra a identidade do Cristo. E ele oferece as coisas que poderiam dar, se a pessoa, e Cristo vai, irmãos, e vence aquilo, vence aquela tentação e suporta, e Cristo vai caminhando em cada batalha, e vai vencendo, e vai prosperando, e vai caminhando firmemente. Irmãos, às vezes tem uma batalha, uma luta, a primeira coisa que a gente quer fazer é desistir, é largar, é abandonar. E abandonar, irmãos, é a coisa mais fácil que tem. Agora olhem para Cristo. Cristo não nos abandonou, Cristo não nos deixou entregue a si mesmo, mas pelo contrário, Ele morreu em nosso lugar para nos salvar, igreja, e nos perdoar os pecados, para que possamos perseverar no Cristo Redentor, na glória e na majestade. Não importa a luta, irmãos, nós estamos correndo, sim, e se nós vamos conseguir, é por causa do Senhor. Olha o que ele disse: em terra de paz não te sente seguro. O que você vai fazer na floresta do Jordão? Se na tua igreja, na tua casa, você não se sente seguro com a graça de Deus, irmãos, o que você vai fazer na floresta do Jordão, então, os inimigos? Como é que você vai vencer? Você entende como a gente faz? Meus irmãos, nós não somos chamados a fugir, nós somos chamados a voltar para o Senhor da glória. Como é que nós podemos aplicar isso? Esse texto, irmão, se encontra, essa passagem se encontra no cumprimento da pessoa de Jesus Cristo. Ele também foi rejeitado pelos seus, ele foi traído por seus amigos, ele foi acusado injustamente e ele foi morto. Ele correu, meus irmãos, a corrida mais dura que poderia ser corrida, e ele venceu. Nossa esperança, irmãos, não é uma vida sem sofrimento. Deixa eu repetir. A minha esperança e a sua não é uma vida sem sofrimento, mas um Salvador que venceu através do sofrimento. Irmãos, eu vou repetir, a minha esperança e a sua não deve ser uma vida sem sofrimento, mas a nossa esperança deve ser em um Salvador que venceu através do sofrimento. John Bunyan, quando na prisão, escreveu assim: as aflições são a fornalha na qual Deus purifica seus vasos. Talvez hoje, irmãos, estejamos cansados, feridos, perplexos. Talvez esteja correndo, talvez nós estejamos correndo com os homens e já está parecendo difícil demais. Mas Deus pode estar preparando você para correr com os cavalos, sustentando, guardando e consolando. Querido irmão, se teu coração tem pensado todo dia em abandonar a Deus, então você já abandonou e só está sentado no banco da igreja. Eu quero dizer para você: não negocie a fidelidade de Deus na sua vida. Não permita que a dor apague a sua esperança. Corra sempre olhando para Cristo. E um dia, quando a corrida terminar, não só você, mas eu e todos quanto amam o Senhor, vão descobrir que nenhuma lágrima foi desperdiçada e que nenhum sofrimento foi em vão, porque estamos com o Senhor. Meus irmãos, eu sei que é difícil pensar em entregar. Eu sei que é difícil pensar na entrega de Jeremias em nenhuma conspiração sem pensar em Jesus Cristo. Assim como foi Jeremias, Jesus foi vítima, sim, da conspiração. Os escribas, os fariseus tramaram contra ele para tirar a vida. Assim como Jeremias, Jesus foi traído por um companheiro próximo e sua execução foi selada com um beijo. Assim como Jeremias, Jesus foi rejeitado por amigos e familiares por pregar em nome de Deus. Ele foi um cordeiro manso e foi levado ao abatedouro. Então, meus irmãos, assim como Jeremias,
Nós devemos olhar agora para Cristo. A diferença de Jeremias para Cristo é que um era pecador e o outro é o salvador do pecador. A diferença de um para o outro é que Jeremias pediu a vingança sobre seus inimigos. As Escrituras não o condenam por isso, talvez porque o seu processo judicial contra os homens e anatólogos fosse legítimo. Mas as Escrituras também apontam que a maior misericórdia do Senhor foi entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Irmãos, Jeremias foi oprimido, foi humilhado, mas a Bíblia nos fala de outra pessoa que foi oprimida e foi humilhada. E a Bíblia diz que ele não abriu a boca. Ele foi como um cordeiro levado ao matador. E como ovelha muda perante os seus pescadores, ele não abriu a boca. Esse é Cristo. Jeremias chega aqui: Senhor, eu vou lutar um pleito contigo. Eu era como um manso cordeiro, mas Cristo não. Ele foi o cordeiro. Ele foi entregue pelos nossos pecados. A Bíblia nos ensina a seguir o exemplo de Cristo. Eu sei que Jeremias passa por essas lutas e a gente até se identifica com ele. Mas, irmãos, nós somos chamados a olhar para Cristo. Quando a gente olha que Cristo sabe dos seus inimigos, da sua família, é interessante o que Cristo faz. Ele não se fatiga com os homens, mas ele corre com os cavalos. Ele não foge da sua luta, mas pelo contrário, ele vai ficar na terra onde não há paz, para trazer paz. Ele morre na terra onde não há paz, para trazer paz. Ele ressuscita na terra onde não há paz, para trazer paz para todos aqueles que amam o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia da igreja, dos irmãos, de cada lar, de cada família, em Cristo Jesus.